Bota aí o Galo pra gente, já que a gente tá falando de Sul-Americana. O Galo que se humilhou contra o todo-poderoso Bolívar. Se humilhou por quê, cara? Como Pô, se o não, São não, Paulo não, foi em nenhum mal, hein? momento estive perto de perder a classificação. Não, que isso, cara. Ué, Teve não, mentiu? teve não. Não, o jogo foi horroroso. Não, jogo horroroso não quer dizer que você tava perto de perder. Não, mas pô, aí, pênalti. não, aí qualquer lance pode sair um gol e perder a classificação. Pode, como pode ganhar? Pode também. Então, É sobre ganhar ou sobre perder? É sobre ganhar. Opa, Bota aí pra gente no 3x. Um jogo que foi muito ruim. Assim, a gente assistiu aqui, você... eu adorei. Você que tava... Deve ter adorado, sim. Você que tava aqui com a gente na quarta-feira assistindo, pô, a gente querendo a porra de um penales, querendo se divertir um pouco. E aí, um jogo modorrento, chato, de um time pragmático, com jogadores que esqueceram de jogar bola, e um time fraco, que é o time do Bolívar, né? achei e que o era Matheus, contrário, e ele o não ficou Atlético nervoso, né? Nesse jogo você Não. não ficou muito nervoso, não. É porque assim, se Nervoso caísse pra eu esse fico quando eu brinco pra Bolívar... não cair, né, Funari? Se caísse pra esse Bolívar aí, tinha que fechar o Galo, né? E a gente já tá comemorando um ano do Hulk sem fazer gol Já, de... dia 22, já comemorou. Comemoramos um Não, aí. mas eu acho isso maior bagulho de otário. Pô. O cara mete gol olímpico, o cara faz os caralho, e aí a galera fica falando que Não, não faz só, gol, pô. só por causa de ser gol olímpico já vale, né? É, porra! Já O cara vale, nunca não faz gol, só faz gol olímpico. Pega o último gol olímpico do Brasileirão aí, só é. tem dele. Isso aí, cara. Aí foi Scarpa. Teve outro que Mas não fala faz aí do também. jogo, Matheus, já que a galera Vou não falar. pode assistir os melhores momentos. Só que o segundo tempo o Atlético dá uma melhoradinha lá, ó. Esse lance do Arana aí bate. Nossa, raspa na trave. A gente tá assistindo aqui, mas é que É. vocês não podem ver Então, porque galera, os direitos da Comebol. Cadê o nosso Kevin Durant do Flow? Quem é o Kevin Quem é Durant? Quem é o Kevin Durant do Flow? É Amaro, que tem 1,85 e calça 43? Pode ser. Cara, sobre esse jogo, Coitada, cara. eu acho que a gente tem que dividir Tadinha. três motivos aí, três coisas, né? Ah, ok. Primeiro, falar do jogo em si. Esse jogo, o Atlético fez o que tinha que fazer. Passar. Era bem simples, gente. O time do Bolívar era um time mais fraco, era um time pior que o do Atlético. O Atlético não fez um bom primeiro tempo. O Atlético não conseguiu envolver o time do Bolívar. O Sampaoli venceu porque ele foi corajoso. Quando o Alexander machuca, entra o Bernat. O Bernat que, cara, vinha crescendo, né, melhorando bastante o futebol dele nos últimos jogos. Ele conseguiu entrar bem na partida, mas assim, ainda assim o Atlético tinha pouco volume. No segundo tempo o Atlético melhorou bastante, teve mais chances, teve chance com o Scarpa, teve duas chances com o Scarpa, teve chance com o Biel, teve chance com o Arana, até chegar o gol numa bela bola do Scarpa pro Bernat. E o Bernat foi premiado por isso. O segundo tempo o Atlético cresceu muito de produção, o Atlético foi mais time que o Bolívar, o Atlético é mais time que o Bolívar. Não tá jogando tanto pra isso, mas o Atlético precisava, Caio, precisava mudar o ambiente com uma vitória, com uma classificação, e eu acho nada mais justo que o roteiro que foi, que é o roteiro com o Bernat fazendo gol. É um roteiro de mudança Com de o chave. Scarpa fazendo uma Assim, linda assistência, né? É um roteiro com mudança de chave, né, com mudança de rumo na temporada. Ele tirou o Hulk, tirou o Arana, jogadores que são consagrados no Galo. Então ele fez mexidas corajosas, mexidas que mudam muita coisa no elenco, e o Atlético passou. Então, basicamente, o importante nesse jogo, gente, era passar, era classificar, era estar na semifinal, que pode deixar o Atlético ainda mais perto de uma Libertadores. O Atlético está a 3 jogos de disputar uma Libertadores. Sim. É uma realidade. Que a uma Sul-Americana informação. é um grande classificatório pra Libertadores. Exatamente. E se você tratar ela dessa forma, ela tem valor quando Pra quando você não briga no Brasileirão. Sim. Ela tem muito Pra valor. caralho. Então o Atlético tá tratando ela assim. Eu acho que nem é sobre título, é sobre vaga. E isso é muito importante pro orçamento do ano que vem. Vai fazer toda a diferença se o Atlético conseguir o título, conseguir a classificação pra Libertadores. E o Sampaoli, ele conseguiu fazer isso. Tem aí sobre o Sampaoli. A entrevista coletiva dele foi muito boa. Ele fala ele das falou? dificuldades do Atlético e que o Atlético precisa melhorar. E ele tem tido muita conversa com a psicóloga do Atlético, entendendo muito como é que tá a questão mental, tentando tirar o melhor de jogadores que não estão conseguindo. E ele falou que defensivamente o Atlético não preocupa mais ele. O que preocupava ele antes, o Atlético não preocupa mais ele. Porque melhorou muito defensivamente a linha de defesa, o sofrer quando o outro time vem atacar. E o Atlético conseguiu demais segurar e sofrer menos, né? Mais um jogo que o Atlético não toma gol. Então o São Paulo ele foi bem nessa. Isso é uma situação, é a primeira vitória dele na volta nesse comando pro Atlético. E além disso, o que preocupa é o ataque.
É a quebra de linha, é fazer o Atlético funcionar, é fazer o Atlético melhorar, é fazer o Atlético entender como tem que atacar e essas dinâmicas ele falou que aos poucos ele tá tentando implementar na cabeça dos jogadores, porque realmente é uma parada diferente. Precisa ter confiança pra jogar pra frente, precisa ter qualidade e mental em dia pra jogar pra frente, e é isso que ele vai tentar tirar dos jogadores. Então, ele tem algumas respostas muito boas desse jogo e a gente tem que falar disso. Primeira, Ivan Roman. O Roman foi muito bem, o moleque que veio do Chile, o moleque de 19 anos, é uma jovem promessa, zagueiro, jogou pela direita, foi muito bem, mostrou que tem talento e mostrou que o futuro dele pelo Galo pode ser muito bom. Mostrou que o futuro dele pelo Atlético é um zagueiro de elite. Eu acho que o Atlético ganhou uma ótima notícia nesse sentido. E a outra grande notícia foi o Biel. O Biel entrou muito bem pela ala direita, foi muito bem, conseguiu modificar o estilo do jogo do Atlético, conseguiu dar amplitude do Atlético, conseguiu movimentar melhor o ataque e casou bem ali com o Scarpa, casou bem ali com quem caía por ali. E o Atlético conseguiu recuperar e ter duas novas opções para o time. A baixa, Alexander machucou, está fora de 4 a 8 semanas, 1 a 2 meses, então ele pode voltar só numa possível final de Sul-Americana ou volta para a semifinal no mês que vem. E o Atlético está sem volante, né? O Patrick está machucado e o Alexander também está machucado. Todo mundo pedindo o moleque da base Cissé, né? O africano que é do Atlético, tá jogando muito bem. E a galera tá pedindo muito essa opção aí. Vamos ver o que o São Paulo vai optar. Essa é a primeira situação. Aí, os outros dois assuntos. Bernard. O Bernard mudou muito animicamente o sentido dele no Atlético, né? Porque ele, com a chegada do São Paulo? Com a chegada do São Paulo ele mudou muito pra ele, porque ele conseguiu ganhar mais espaço, ele conseguiu ganhar mais confiança, ele tem jogado mais, ele fez o gol, e você vê que o Bernard é muito querido dentro do Atlético, é muito querido, ele fez o gol, cara, todo mundo abraçando com ele, todos os funcionários abraçando ele, chorando horrores, todo mundo falando, caralho, você é ídolo, você é foda, então dando confiança, dando moral, você merece, você tá trabalhando pra isso, e quando você vê que isso acontece, isso tem relação de vídeo, cara, você vê que o ambiente não é ruim. Você vê que o ambiente estava com ele. O ambiente gosta muito do Bernard. E ele disse muito isso na entrevista depois do jogo, né? Ele falou, cara, eu tenho treinado bem, já tem mais de meses, e eu não tinha comunicação com o Cuca, né? O staff do Cuca não falava comigo, não falava porque eu não jogava, não falava o que eu tinha que fazer, o que eu tava fazendo de errado. E isso é um problema pro jogador. E ele falou, cara, eu sou muito grato pelo staff do Cuca. Eu sou muito grato por tudo que a gente construiu. Então, pra mim, foi muito ruim. E com o São Paulo ele disse que era diferente, né? Que o São Paulo tem reuniões individualizadas, o São Paulo, o staff do São Paulo cuida muito disso, corrige movimentações erradas, ajusta coisas pro jogador. Esse feedback faz muita diferença. Você tá correndo pra cá, eu quero que você entre pra cá, pra ter esse corredor pra o lateral, ou pra o lateral atacar por dentro. Enfim, ajudar a ajustar o cara pra melhorar o time e pra melhorar a qualidade do atleta também.